Oi, eu sou a Luciana, autora do blog A Vida Francesa, e eu estou muito feliz de participar desse evento e de dar continuidade ao que eu já faço no blog, que é esclarecer as dúvidas e tentar atenuar os medos das pessoas que querem conhecer um pouco melhor Paris e a cultura francesa. Bom, eu queria começar explicando que falar diante de uma câmera não é muito natural para mim. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, até Skype eu evito, mas eu acho que é por uma boa causa. O projeto do CNDV é interessante e eu partilho totalmente a ideia que esse congresso tenta passar, que é de que viajar pode mudar a vida da gente. Viajar permite de evoluir, de aprender e de ver a vida e os outros com mais tolerância e empatia. Para mim, pessoalmente, viajar é sinônimo de conhecimento e de felicidade. Eu adoro viajar, adoro conhecer novas culturas, novos povos. Então, se eu puder contribuir um pouquinho para que as pessoas se sintam menos sós e menos inseguras quando elas vêm a Paris, já valeu a minha dificuldade de estar aqui meio sem graça falando com vocês. Então já vou pedindo desculpas pelas minhas hesitações, pelas minhas eventuais dificuldades para me exprimir, mas o meu negócio mesmo é escrever. Então a minha cabeça viaja a 1000 a hora, mas as palavras nem sempre conseguem me acompanhar. Mas eu vou fazer um esforço aqui para falar devagar, para explicar tudo que eu tenho vontade de explicar para vocês. Vamos ver se dá certo. E para quem tiver coragem de ficar aqui me escutando até o final, eu preparei uma pequena surpresa. Eu espero que vocês gostem e que depois daqui desse tempinho que eu vou passar com vocês, que vocês fiquem ainda mais apaixonados por Paris e pela França como eu. Então vou começar contando um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei em Paris, como é que as coisas aconteceram. Então eu nasci na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. A minha família materna é brasileira e a minha família paterna é portuguesa. Então quando eu tinha 9 anos, meus pais decidiram se mudar para Portugal. Eu passei minha adolescência, fiz meus estudos e a faculdade de Direito em Portugal, mas a gente sempre ia ao Brasil. Então por isso que eu nunca perdi o vínculo assim com o Brasil e com a família que mora no Brasil. Eu adoro Portugal, mas para falar a verdade, a minha pátria é o Brasil. Então, antes de vir morar na França, eu já tinha vindo aqui algumas vezes a passeio. Eu achava Paris uma cidade linda, romântica, chique, sabe, o estereótipo da cidade que todo mundo sonha conhecer. Acho que um pouco como alguns de vocês que estão aí me assistindo. Eu também adorava a língua francesa. Acho a fonética, o jeito deles falarem um charme. Como é bonito escutar um francês falando. E eu sou suspeita, hein? Mas desde pequena eu adorava ouvir Edith Piaf, Aznavour. Meu pai costumava colocar música alta no final de semana, italiana, francesa. A gente não entendia nada, mas como eu achava bonito aquele jeito de falar, aquela música, eu ficava emocionada. Aí, quando eu estava no último ano da Faculdade de Direito de Lisboa, surgiu a oportunidade de vir estudar, de fazer um programa de intercâmbio, chamado Erasmus. Como eu adoro viajar, conhecer novas culturas, eu tinha algumas noções de francês, então decidi tentar. Acho que eu sempre tive a curiosidade de saber como é que a gente pode morar, como é que vivem as pessoas em outros países. Sabe aquele negócio que você passa assim de carro na avenida e vê uma casa iluminada e você pensa, como é que o pessoal mora naquela casa? Será que eles são felizes? Será que eles vivem que nem eu? Eu sentia isso a cada vez que eu ia num outro país. Como é que as pessoas vivem? Como é que as coisas são aqui? Será que é melhor? Será que é igual? Então essa foi a oportunidade para mim de entrar num outro mundo, de tentar saber como é que é a vida na França. Então, eu fiquei naquela expectativa, né? Quem sabe Paris não me acolhe e que eu podia viver uma vida de verdade na França. Aí eu já imaginava assim, a minha vida que nem nos filmes, que a gente vê andando de bicicleta em Paris, vivendo uma vida de romance na beira do Sena, cheirinho de croissant na rua, aquelas mulheres elegantes. Quem sabe eu não ia ficar chique também, elegante. Pois é, mas bom, na verdade, quando eu cheguei na França, eu vi que as coisas não eram tão simples
como a visão que a gente tem de turista, né? Paris é uma cidade bem heterogênea, assim, com uma mixidade social importante, onde tem bairros lindos, chiquérrimos, tem bairros mais de classe média, bairros residenciais, assim, bem práticos, bem funcionais, outros históricos, assim, cheios de charme, de igrejas, de monumentos, outros meio estranhos, onde a gente não se sente bem na França, assim. Com os meus passeios, meu cotidiano, minhas experiências assim pessoais, eu fui me dando conta de que muitas das ideias que a gente tem da cidade não são verdadeiras. E como eu gosto muito de escrever, eu comecei a sentir a necessidade de me exprimir, por escrito, claro, que é o meu jeito. Então, eu sempre escrevi muito, escrevo sobre tudo, escrevo sobre a minha vida, sobre meus filhos, sobre a atualidade, sobre as coisas que eu penso que às vezes me intrigam. Escrever me libera, me permite desistir, deixar minhas impressões, minhas marcas, assim. Eu acho que um dia eu tenho vontade que os meus filhos, principalmente, saibam quem eu sou, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu vivi. Então, escrever é deixar a minha marca. E foi assim que eu decidi de criar o blog, A Vida Francesa. Eu achava que as pessoas não tinham uma visão verdadeira da vida na França. Existem muitas ideias preconcebidas, como em relação a todas as outras cidades, eu acho. Como eu adoro a França e o Brasil, eu resolvi fazer uma espécie de intercâmbio cultural através das minhas opiniões, dos meus conhecimentos dos dois países. É muito gratificante para mim quando as pessoas dizem que gostam do que eu escrevo e que aprendem várias coisas sobre a França. Aquilo é a minha recompensa. Na verdade, esse blog me permite unir o útil ao agradável. Escrever em português é uma maneira para mim de mostrar minha essência. Quando eu escrevo em francês, vira uma coisa profissional, assim, falta naturalidade. E depois de um dia inteiro trabalhando em francês, eu preciso libertar a minha mente, eu preciso escrever de qualquer jeito, dizer o que eu penso, sem saber se está certo, se tem boa coerência, se estou com o acordo certo de verbo, enfim. Português é minha língua, então eu escrevo do meu jeito. E as pessoas que vêm no blog sabem que eu escrevo, que aquilo ali sou eu. Então, escrever minhas impressões em português é uma delícia. Mas o blog, na verdade, no início, era assim mais um diário, um relato pessoal que bem poucas pessoas liam. Mas com o tempo, foi até engraçado, não sei bem como, as pessoas começaram a ler, a escrever, a tentar se corresponder comigo, a partilhar assim, com outras pessoas que eles conheciam, a me dar novas ideias. E eles começaram a me dizer que gostavam do que eu escrevia, que as minhas informações tinham ajudado. E então, é muito, muito gratificante mesmo. E é por isso que eu continuo e que eu tento passar mais tempo sobre o blog. Às vezes é difícil. Hoje eu tenho dificuldade para responder a todo mundo que escreve para mim. Eu sempre tento responder a todo mundo, às vezes demoro, porque eu trabalho, tenho 3 filhos, tenho a casa, essa vida corrida da gente, mas eu sempre acabo respondendo a todo mundo. Então, adoro esse contato com as pessoas, essa troca de experiências, e é por isso que eu estou aqui hoje, tentando contar um pouco mais para vocês de quem eu sou, como é que é a vida aqui na França, e de dar algumas dicas e algumas informações que eu espero serão úteis na próxima viagem de vocês. Então, bom, eu vou começar com algumas informações práticas, porque estou aqui falando de mim, contando minhas histórias, mas eu sei que se vocês estão aí assistindo a palestra, é porque vocês querem mesmo ouvir falar de Paris, não da minha vida, né? Então, eu vou começar dando algumas informações práticas que eu acho que podem ser úteis. Então, Paris é uma cidade relativamente pequena. Então, ó, de leste a oeste, ela tem mais ou menos 18 quilômetros e de norte a sul, 9,5 km. Isso faz uma cidade com uma área de 105 km² aproximadamente. Só para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte é 3 vezes maior do que Paris e o Rio 10 vezes maior. Então, é uma cidade pequena. Em compensação, Paris é uma das cidades com maior densidade populacional da Europa. Então, chova ou faça sol, você sempre vai ver bastante gente nas ruas, nos restaurantes, nos museus. É uma rua movimentada. Uma cidade movimentada. Mas bom, para os turistas, o tamanho da cidade é uma grande vantagem.
Isso significa que em 3 ou 4 horas, a pé, você pode atravessar a cidade. O que significa também que, como a cidade de Paris tem 14 linhas de metrô e mais de 300 estações, você nunca vai estar mais de 15 minutinhos a pé de uma estação de metrô. Sem contar os ônibus, os trens, o tramway. Então, é uma cidade que você tem meios de transporte em todo canto. Não precisa se preocupar, não precisa ficar se perguntando muito como é que você vai fazer para pegar o metrô. Tem uma estação de metrô em todo canto da cidade. Não precisa se preocupar. Então, outra informação, vou dar uma panorâmica da cidade, que eu acho que é importante quando a gente vem numa cidade que a gente não conhece direito, de saber como é que funciona a estrutura da cidade. Então, Paris é a capital da região que chama Île-de-France, que é composta por 8 departamentos. São tipo regiões, mas assim, que fazem assim um redondo, vamos dizer. Então, no centro tem o que eles chamam a Paris Intramuros, dentro dos muros, vamos dizer, é o centrinho de Paris. Depois existem 3 departamentos em volta desse centrinho que fazem a Petite Couronne, a pequena coroa. E depois, mais afastado ainda do centro, tem 4 departamentos que constituem a Grande Couronne, a grande coroa. Isso tudo faz a Île-de-France, a região da Île-de-France. A cidade de Paris em si mesma é organizada em forma de caracol. Isso é uma coisa engraçada. Esse caracol é constituído por 20 bairros, que eles chamam de arrondissement. O primeiro é o miolinho da cidade, onde fica o Louvre e os monumentos assim bem no centro, Notre-Dame. E os outros bairros se desenrolam em espiral a partir do centro, fazendo círculos até chegar ao extremo leste da cidade. Essa forma curiosa foi adotada no século XIX, com as transformações arquitetônicas da cidade efetuadas pelo barão Haussmann, sob o comando de Napoleão III. No século XVIII, a população da cidade tinha crescido muito, mas a estrutura da cidade continuava sendo de uma cidade medieval. Isso começava a representar muitos problemas de segurança e de higiene. Então, essas transformações do barão Haussmann consistiram em melhorar a acessibilidade da cidade através da construção de enormes avenidas, que eles chamam de boulevard, que atravessam a cidade de um canto a outro, de praças, de jardins, e eles ainda por cima desenvolveram um dos sistemas de esgotos mais eficientes e antigos do mundo. Com essas mudanças estruturais, a cidade foi privada de milhares de ruelas sujas e inacessíveis para se transformar na cidade limpa, moderna e atraente. Modéstia à parte, uma das mais bonitas da Europa. Uma cidade à altura da fortuna e do ego de Napoleão. Quanto à forma em espiral do número dos bairros, também é engraçada a história. Esse jeito de distribuir foi também escolhido nessa época, por volta de 1860. Até lá, os bairros eram numerados de 1 a 12, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Mas com o crescimento da cidade e a extensão para novos bairros mais afastados do centro, surgiu a necessidade de aumentar o número de bairros. No entanto, se eles seguissem essa fórmula de numeração que era usada na época, o número 13 cairia justamente num dos bairros mais chiques da cidade. E era impensável que as famílias mais nobres e tradicionais de Paris aceitassem esse número, porque na época os casais que moravam juntos sem se casar eram meio mal afamados e mal vistos na vizinhança. Então, quando as pessoas queriam fazer uma fofoquinha básica entre vizinhos, mas sem ser muito explícito, afinal eles são fofoqueiros, mas são franceses, né? Discrição acima de tudo. Então, eles diziam que aquele casal tinha se casado no cartório do bairro número 13, que na época não existia. Então, já imaginaram o problema? De repente, o bairro onde morava a elite parisiense, símbolo de tradição e de bons costumes, ia ficar ligada ao bairro número 13, que era sinônimo de pessoal assim, símbolo de maus costumes. Ofensa suprema, né? Então não dava. O que os administradores da cidade resolveram fazer? Modificar a distribuição dos bairros e começar a partir do centro, com o número 1, fazendo uma espiral em relação ao exterior. Assim, o bairro 13 ficou situado num dos mais populares da época e o bairro chique ficou com o número 16. Uma história engraçada. Então,
Para continuar, o rio Sena, todo mundo sabe, atravessa a cidade de Paris, divide a cidade ao meio. A margem esquerda do rio é a famosa Rive Gauche, onde fica o Quartier Latin, por exemplo, que é famoso porque fica onde fica a Sorbonne, os estudantes, os cafés literários, que são históricos, as livrarias. É aqui também que fica o Jardim de Luxembourg e a região de Montparnasse. Na Rive Droite, na margem direita, ela além de maior, é bem mais heterogênea também. Tem bairros muito diferentes uns dos outros. Tem os bairros mais luxuosos, que concentram a alta costura, os bancos, as valerias, as galerias de arte, os hotéis 5 estrelas. E também tem várias regiões assim alguns bairros mais alternativos, onde ficam as galerias de arte, onde fica o bairro gay do Marais, a pitoresca Montmartre, claro, Pigalle e os bairros que são mais conhecidos como bairros dos imigrantes no norte da cidade. Também existe uma outra divisão imaginária em Paris, que separa a Paris de leste da Paris do oeste. A região leste é mais popular, mais jovem, conhecida por ter uma mixidade social mais importante. A região oeste é mais rica, é onde vive o parisiense abastado. É também a Paris dos cartões postais, das grandes avenidas arborizadas, da bela arquitetura clássica haussmanniana do século XIX, a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, todas elas ficam localizadas a oeste da cidade. Então, chegando em Paris, a maior parte dos voos internacionais chegam ou no aeroporto de Orly ou no aeroporto Charles de Gaulle. São os dois aeroportos principais de Paris. O aeroporto de Orly fica a mais ou menos 15 km a sul de Paris. E o aeroporto Roissy-Charles de Gaulle fica a cerca de 25 km ao norte da cidade. Chegando em qualquer um desses aeroportos, você pode facilmente pegar um trem, que eles chamam de RER, ou um ônibus para o centro da cidade, ou um táxi. Chegando no aeroporto Charles de Gaulle, você segue as placas de RER B e dali você pode ir até a Gare du Nord, a Saint-Michel-Notre-Dame ou a estação de metrô d'Enfer-Rochereau. O que eu aconselho é sempre dar uma olhada no itinerário com antecedência, para saber qual é a estação mais próxima do seu hotel e como é que você pode fazer para estabelecer a conexão. O bilhete de RER custa R$ 9,75 por pessoa e por trajeto, entre o aeroporto e o centro da cidade. Se você preferir o ônibus, tem o Roissy-Bus, que é um ônibus direto entre o aeroporto e Paris. O ponto final fica na esquina da Rue Scribe com a Rua Aubert, exatamente na rua lateral da Ópera Garnier. O bilhete do Roissy-Bus custa R$ 11,60. Se não, uma outra opção também são os ônibus da Air France, chama Air France Car, que propõe um trajeto direto do aeroporto Charles de Gaulle até o centro de Paris. A linha 2 vai até a Place Charles de Gaulle Étoile, mais conhecida como Arco do Triunfo, ou a Porte Maillot. E a linha 4 vai até a Gare de Montparnasse ou a Gare de Lyon. O bilhete custa 17 euros por pessoa. Uma outra opção também são os táxis. Os táxis são conhecidos, têm a fama de serem caros. Mas, é verdade, o trajeto custa entre 50 e 70 euros, partindo do aeroporto Roissy-Charles de Gaulle até o centro de Paris. Mas ele é bem mais rápido e prático, que ele te leva direto no hotel. E, sobretudo, se você viaja em família ou com crianças, fazendo as contas, no final não fica tão caro assim. Uma outra opção também é que tem algumas empresas de brasileiros em Paris que fazem esse trajeto em van. Aliás, eu até já dei essa dica no blog. Pode ser uma boa opção, e mesmo se o trajeto fica um pouco mais caro, é uma boa opção se você, por exemplo, não fala bem francês, se você tem dificuldade para se locomover ou se precisa de uma ajuda para fazer o check-in no hotel. Eles são brasileiros, conhecem bem a cidade e podem dar várias dicas interessantes, além de propor outros passeios pela cidade ou mesmo até para fora. Então, é uma ajuda, porque você chega em Paris, já dá de cara com um brasileiro que está com vontade de te ajudar, é uma tranquilidade. Então,
Se não, para quem chega em Orly, as possibilidades de transporte são mais ou menos as mesmas. A diferença é que o RER não chega até o aeroporto. Existe um metrô automático que se chama Orlyval e que liga os dois terminais de Orly à estação do RER mais próxima, que fica na cidade de Antony. A estação de Antony permite de aceder às estações d'Enfer-Rochereau, Châtelet-Léal e Gare du Nord, que ficam todas no centro de Paris. O preço do bilhete, que inclui o Orlyval e o RER, é 12,85 €. Uma outra opção também é o Orlybus, um ônibus que faz um trajeto direto dos dois terminais de Orly até a praça d'Enfer-Rochereau, em Paris. O bilhete custa 8,25 €. Os ônibus da Air France Car, também são uma opção. Eles vêm de Orly Sud e Orly Ouest e servem a Gare Montparnasse, os Invalides e o Arco do Triunfo. O bilhete custa 12 €. Os táxis a partir de Orly também são uma opção interessante, ainda mais que ele fica mais perto de Paris do que o aeroporto Charles de Gaulle. Uma corrida costuma custar entre 35 e 45 €. Bom, agora você já chegou em Paris, mas nisso tudo, onde é que é melhor se hospedar? Bom, eu sei que o que eu vou dizer não vai agradar as pessoas que esperam uma resposta única e precisa, mas eu vou tentar explicar o meu ponto de vista. A minha resposta é: depende. Se o seu orçamento para o hotel é recheado, vamos dizer, você tem assim, um orçamento confortável, a resposta é fácil. Escolha um hotel nos bairros do centro, tipo 1 a 6. Assim você vai ficar perto da maior parte das atrações turísticas da cidade, ainda vai poder passear a pé na beira do rio Sena, conhecer a Rive Gauche e a Rive Droite, curtir os bares, os restaurantes e os museus mais conhecidos da cidade, tudo a pé, tranquilo, é ótimo. Para ser mais precisa, em termos de valores, vamos dizer que para um hotel simpático, com quartos modernos, confortáveis, isso implica um orçamento em torno de 200 € por noite, para um casal. Se você tem esse orçamento, até aqui, fácil, problema resolvido. A questão é mais complexa quando o orçamento disponível para acomodação é mais limitado. Nesse caso, a resposta depende, ganha a sua coerência, porque você vai precisar fazer algumas concessões. Então, a primeira escolha importante é: qual é o nível mínimo de hotel que você admite se hospedar? Isso quer dizer, você topa um hotel sem elevador, com banheiro no corredor, com uma mobília meio com cara de casa da vovó? Bom, tem que ver quais são as suas prioridades. Nesse caso, você pode encontrar um hotel no centro de Paris com preços acessíveis. Se você prefere um hotel moderno, mais confortável, com banheiro privativo, internet, nesse caso, vai ter que fazer uma concessão em termos de localização. Mas eu sempre falo para as pessoas que me escrevem, ficar nos bairros mais distantes do centro não é ruim em si. É só uma questão de que são bairros residenciais sem muitas atrações turísticas. O que significa que você vai passar mais tempo nos transportes para chegar nas atrações que te interessam. Quanto à segurança, Paris não é uma cidade especialmente perigosa. Existem alguns bairros mais delicados, vamos dizer, mas é mais o subúrbio norte da cidade que é um pouco problemático. Então, os arredores, por exemplo, vou dar alguns exemplos de lugares que são reconhecidos como sendo um pouco perigosos, mas não é assim uma violência franca, aberta, de gente armada, como a gente ouve falar no Brasil às vezes. Bom, então, no subúrbio norte da cidade, vamos dizer que a Porte de Saint-Ouen, Porte de Clignancourt e a cidade de Saint-Denis são conhecidos como não muito seguros. Mas, bom, além disso, nesses lugares são lugares onde tem muito imigrante e que a gente tem meio a impressão que saiu da França e nem se deu conta. Mas não são perigosos, é só porque a gente tem assim, uma espécie de choque cultural. A gente vem com uma certa ideia de Paris e chegando nesses bairros a gente se sente assim meio chocado. Mas é tranquilo, costuma ser tranquilo.
O maior perigo para os turistas, vamos dizer que são o que eles chamam de pickpocket. Quer dizer, são crianças ou jovens, na maior parte das vezes, que roubam os turistas no metrô ou nos locais mais turísticos da cidade. A gente está ali prestando atenção no mapa do metrô, admirando a Torre Eiffel, e tem um molequinho que vai vir tentar pegar sua carteira ou seu celular. Então, não é para ficar paranoico, mas é bom prestar atenção na sua bolsa, botar a mão por cima, evitar colocar sua mochila ou sua sacola virada para trás no metrô. Esse tipo de segurança que eu acho que tem que ter em qualquer cidade, por mais segura que seja. Senão, em termos de frequentação, cada bairro de Paris tem uma vida própria e reflete os moradores desse bairro. Então, existe o bairro dos intelectuais e escritores, o famoso Quartier Latin, o bairro da classe mais rica, que é o 16, os bairros históricos do centro, que hoje são tidos como moderninhos, o Marais, o 7º, onde tem a maior parte dos museus e a Torre Eiffel, ou o 8º, onde ficam as conhecidas boutiques de luxo e galerias de arte. O bairro 18 é aquele que eu considero mais complexo, vamos dizer. Ele se divide entre a Boêmia Pigalle, a linda zona de Montmartre, e o norte, mais problemático. Pessoalmente, se eu tivesse que citar um bairro onde eu não gostaria de me hospedar em Paris, seria Pigalle. Eu adoro o cantinho de Montmartre, com aquelas ruelas cheias de charme, os artistas na rua. Isso sem contar a vista deslumbrante de Paris que tem lá de cima. Mas a parte de Pigalle, bom, até é legal para ir passear, ver o Moulin Rouge e tal, conhecer o ambiente. Mas pessoalmente eu não me sinto muito à vontade nesse tipo de ambiente, sobretudo à noite. Existe uma grande concentração de cabarés, de bares, de sex shop. Então, quanto mais a noite avança, mais o clima se degrada, vamos dizer. É claro, esse tipo de ambiente sempre atrai drogas, prostituição, esse tipo de pessoal assim meio problemático. Então, se eu tivesse que ciblar um local de Paris para colocar algumas reticências assim, seria certamente Pigalle. Mas, eu repito, é uma opinião pessoal. Tem gente que adora esse tipo de ambiente, tem gente que adora esse bairro, porque é perto de Montmartre, é bem localizado. Mas, bom, costumam me pedir para dar uma opinião, eu sou sincera, falo, mas é, mais uma vez, uma opinião pessoal. Outra pergunta que as pessoas me fazem com frequência é em relação ao clima. Faz muito frio? Bom, a noção de muito frio é relativa. Quando eu morava no Brasil, 20 graus para mim era frio. Aí a gente mudou para Portugal e vamos dizer que eu comecei a ter uma tolerância que ia até 10. A partir de 10 eu reclamava. Morando aqui na França, minha tolerância aumentou. Vamos dizer que até 0 está valendo. Mas bom, brincadeiras à parte, na maior parte das regiões da França não faz muito frio, assim, faz um frio glacial. Vamos dizer que no mínimo que eu peguei aqui foi -6. Bom, -6 é frio, lógico, mas é raro. No inverno, vamos dizer que a temperatura média deve ser entre 3 e 10 graus. Hoje, por exemplo, deve estar fazendo uns 10 graus. Nós estamos no final de dezembro. Então, no verão também não faz muito calor. A temperatura costuma rondar os 20, 25 graus. Então, pessoalmente, as épocas do ano que eu prefiro para passear e conhecer a França são a primavera e o outono. São épocas agradáveis, com temperaturas amenas, pouca chuva e dias bem longos. Então vamos dizer que maio, junho, setembro e outubro seriam os meus meses preferidos. Bom, agora você já chegou, já está instalado, já escolheu o mês que você quer vir, quer conhecer a cidade. Aí o pessoal me escreve perguntando: o que a gente não pode deixar de visitar em Paris? Bom, as visitas indispensáveis são aquelas que todo mundo conhece. Vamos dizer, a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, o Champs-Élysées, o Museu do Louvre, a Catedral de Notre-Dame e o Sacré-Cœur. Eu acho que o tempo mínimo para conseguir visitar esses monumentos imperdíveis e ficar com uma ideia da cidade são 3 dias.
menos, bom, dá para ficar com uma ideia, mas é mais difícil. Então vou começar pela Torre Eiffel, claro, ex-libris da cidade de Paris. Bom, essa obra de arte arquitetônica foi construída por Gustave Eiffel para a Exposição Universal de Paris de 1889, como demonstração do conhecimento técnico e do savoir-faire francês. Hoje em dia, a Torre Eiffel se tornou uma verdadeira embaixadora da França. É o monumento pago mais visitado do mundo. Na verdade, ela recebe mais de 7 milhões de visitantes por ano. A partir de 1985, a torre começou a se iluminar à noite. E nas comemorações do ano 2000, apareceu mais uma novidade: 2 faróis que iluminam Paris inteira a partir do alto da torre. Esses focos de luz têm um alcance de 80 quilômetros. Então, mesmo quando você está bem longe de Paris, se você for para um lugar alto, você consegue ver a torre que brilha e ilumina a cidade inteira. Aliás, eu me lembro que quando eu morava nas Yvelines, tinha um lugar perto do Orgeval, de onde a gente vê bem a torre. E olha que fica a uns 30 quilômetros da torre. Eu adorava parar ali à noite, naquele altinho, e ficar olhando os faróis cintilantes de longe. É uma sensação, gente, indescritível. Parece que a torre fica brilhando assim dentro do coração da gente. É muito emocionante. Mas bom, eu sou meio suspeita, né? Porque até hoje eu adoro fazer passeio de turista em Paris. Você sai do trabalho, sai de uma festa, passa meio sem se dar conta ao lado da torre, toda iluminada. É impossível ficar indiferente. Toda vez que eu passava lá, eu pensava: pois é, a vida nem sempre é fácil, mas Paris é linda demais. Bom, memórias à parte, eu sei que vocês gostam mesmo de saber de coisas práticas. Então, se eu posso dar um conselho, é de evitar as visitas à Torre Eiffel nos finais de semana, de julho e agosto principalmente. O tempo de espera é muito longo, tipo 3, 4 horas. E nem sempre é tão bom fazer a visita com tanta gente em volta, né? Então, eu prefiro ir durante a semana e de preferência no finalzinho da tarde, tem menos gente. Além de você poder curtir um lindo pôr do sol lá de cima, você ainda vai evitar a multidão. Uma outra dica legal é de comprar os bilhetes com antecedência pela internet. Eu sempre falo isso no blog. Isso já evita a fila da bilheteria, que fica aos pés da torre. Bom, em seguida temos o Arco do Triunfo e Champs-Élysées. Claro, que não podem ficar de fora da minha lista, né? O Arco do Triunfo foi construído em homenagem às vitórias de Napoleão. Após a Batalha de Austerlitz, o imperador prometeu aos soldados que eles voltariam para casa sob os Arcos do Triunfo. Foi então que, em 1806, Napoleão I ordenou a construção desse arco de maneira a perpetuar as vitórias das Forças Armadas francesas. Ele fica bem no centro da Praça Charles de Gaulle e constitui ponto de partida das 12 avenidas mais importantes de Paris, que, vistas do alto, formam uma estrela à volta do monumento. Aliás, é por isso que a Praça do Arco do Triunfo é conhecida como Étoile, estrela. Essa junção das maiores avenidas da cidade fazem dessa praça um verdadeiro perigo público. Não é à toa que a rotunda do Arco do Triunfo é o local onde existem mais acidentes de trânsito em Paris. Por isso, não façam como eu e alguns amigos meio doidinhos fizemos quando chegamos em Paris pela primeira vez, que tentamos atravessar a Étoile inteira correndo para aceder ao interior do arco. Ainda por cima, a gente estava em plena Copa do Mundo de 94, todos vestidos com a camisa da seleção brasileira, atravessando o Arco do Triunfo, correndo a pé. Vexame nacional. Então, pois é, aproveitem a dica e não corram o mesmo risco que a gente, porque é bem perigoso mesmo. Na verdade, existe uma passagem subterrânea que vai das laterais das avenidas principais até o centro do monumento. Bom, se não, o pessoal costuma me perguntar: vale a pena visitar o arco? Vale. Primeiro, a escada que permite o acesso ao alto do monumento é linda. Depois, a vista lá de cima é deslumbrante. Vocês podem ver a famosa Étoile, todas as avenidas que partem do arco,
assim como a famosa Avenida dos Champs-Élysées, a Torre Eiffel e, atrás, o bairro de negócios de La Défense e a colina do Sacré-Cœur. Então, dá para ter uma vista global da cidade de Paris, é muito legal. Aliás, outra coisa que eu adoro fazer em Paris é ficar sentada na escadaria da Basílica do Sacré-Cœur, olhando a vista sobre Paris. Tudo bem, eu não paro de falar de vista, mas tem coisa mais linda do que olhar Paris visto do alto? É lindo. Então, lá quando a gente fica lá em cima na escadaria da Basílica do Sacré-Cœur, é muito legal. Sempre tem uns músicos tocando, uns artistas desenhando as pessoas. Eu adoro aquele ambiente. Fica tudo assim meio mágico. Parece que a gente está num lugar meio fora do tempo. Aliás, Montmartre é conhecida como a colina sagrada. Então, para mim, a Basílica do Sacré-Cœur é um dos monumentos mais representativos de Paris. Mesmo para conseguir chegar até ela, tem que fazer por merecer. Ela fica no alto de uma colina, bem... Bom, tem que subir. Aí você vai por aquelas ruazinhas lindas do bairro de Montmartre, ou então você sobe. Bom, você tem duas opções. Ou você sobe pelas escadarias até a Basílica, ou você pode escolher subir pelo trenzinho. Bom, a escadaria fica na rua Poitiers e ela conta cerca de 220 degraus. É difícil escolher qual é a melhor opção. Ou você sobe pelas ruazinhas, ou você sobe pelas escadarias. Bom, as escadarias são um charme. Não tem como resistir a um passeio pelas ruelas da Paris histórica, vamos dizer. Bom, então para não perder nenhuma das duas, eu diria que o melhor é subir por um lado e descer pelo outro. As duas estações de metrô mais próximas da Basílica são Abbesse, na linha 12, e Anvers, na linha 2. As duas têm uma diferença de altitude de cerca de 50 metros em relação ao nível da Basílica. Então, de qualquer maneira, você vai ter que fazer o restinho do caminho a pé. Se não, para os mais comodistas, tem o funiculaire de Montmartre, que é uma espécie de bondinho que leva as pessoas das praças de Saint-Pierre e Suzanne-Valadon até a rua Cardinal Dubois, no alto da colina. O bondinho leva 1 minuto e meio para subir a colina e o bilhete custa o mesmo preço de um ticket de metrô, €1,70. Um outro lugar imperdível é a Catedral de Notre-Dame de Paris. A Catedral Notre-Dame de Paris é o monumento mais visitado da França. Ela fica em pleno centro da Ile de la Cité, no coração de Paris. Ela é maravilhosa, imponente e muito antiga. A primeira pedra foi colocada em 1163 pelo Papa Alexandre III. No ano passado, ela festejou 850 anos de existência. Aliás, um elemento importante que a gente não pode esquecer é que essa catedral ela acompanhou todos esses momentos históricos da França. Os melhores momentos e os piores também. Então ela sobreviveu aos maiores tormentos da história da França. Ela constitui atualmente um dos maiores pilares religiosos, históricos e culturais do país. Em março do ano passado, a Catedral de Notre-Dame celebrou a chegada de novos sinos. Eles são fabricados manualmente e são sinos de bronze, que respeitam uma tradição ancestral de modelagem e de trabalho dos materiais. Mas as novas tecnologias também não foram deixadas de lado. A forma dos sinos é determinada por computadores e o som é analisado informaticamente. O resultado final é uma linda mistura de experiências e de saberes provenientes de várias gerações. É muito legal de escutar os sinos. Para além dos novos sinos, o impressionante órgão da catedral também foi renovado. As audições do órgão acontecem todos os sábados às 20 horas e a entrada é gratuita. É um programa bem legal. Para terminar minha sugestão dos passeios imperdíveis de Paris, eu não podia deixar de lado o Museu do Louvre. O Museu do Louvre é um dos maiores museus do mundo. Ele tem 210 mil metros quadrados de superfície. Desses 210 mil metros quadrados, 60.600 metros quadrados são dedicados às exposições.
Antes de ser um museu, os locais do Louvre eram um antigo palácio real, o Palácio do Louvre. Então, visto o tamanho e a elegância desse museu, reserve um bom tempo para conseguir visitá-lo com calma e apreciar a beleza e a grandiosidade do local. Se você não tiver tempo de dedicar pelo menos umas 4 horas para visitar o Louvre, vá pelo menos dar uma olhada no local e visitar o exterior do museu, que já é uma atração em si. Você vai se encontrar assim numa praça, com o museu ao fundo, a pirâmide no centro e os jardins de Tuileries atrás de você. Aliás, tente reservar também algum tempo para visitar o jardim. Além de lindo, ele é super grande e com vários restaurantezinhos, ele é muito lindo. Você pode caminhar da Praça do Louvre até a entrada do Champs-Élysées, onde, aliás, você vai ter uma vista deslumbrante da Torre Eiffel. Então, atenção aos casais apaixonados ou eternos namorados, não percam a oportunidade de curtir o sol se pondo nesse cantinho meio reservado do jardim, de frente para a torre. Essa dica é quente, hein? Quantas horas de visita do museu? Visitar o Louvre é tão bom de dia quanto de noite. Então, quando os raios do sol refletem na pirâmide de vidro, a luz que se irradia no museu é linda. E de noite, a praça toda iluminada, o brilho da lua, as estrelas, olha, é o paraíso dos fotógrafos amadores. Imperdível. Outras dicas interessantes. Para evitar as filas na entrada do museu, você pode comprar seu bilhete nas máquinas automáticas que se encontram junto à pirâmide invertida, bem na entrada do museu. Uma outra opção é comprar os bilhetes pela internet. Além de evitar as filas, você pode comprar tranquilamente seu ingresso com seu cartão de crédito, sem ter que falar nem pedir nada a ninguém. Isso pode ser interessante para quem não fala francês. Uma outra sugestão legal para quem gosta de conhecer de maneira mais detalhada as obras é de alugar um guia virtual. É uma espécie de agenda eletrônica, onde você pode digitar a referência de cada obra e descobrir vários detalhes históricos e culturais. Às quartas e sextas, o Louvre fica aberto até às 10 horas da noite. É uma ótima oportunidade de curtir o museu durante mais tempo e com menos gente. Aliás, os jovens de qualquer nacionalidade com menos de 26 anos podem aceder gratuitamente ao museu na noturna de sexta-feira, a partir das 18 horas. Basta apresentar um documento de identidade. Nos outros dias, o museu fica aberto de 9 às 18. Mas atenção, o Museu do Louvre não abre às terças-feiras. Aliás, como a maioria dos museus franceses, o Louvre permite um acesso gratuito no primeiro domingo de cada mês, com exceção dos meses de verão. Mas tem que contar com uma tremenda multidão para entrar, hein? Bom, tem também o Castelo de Versalhes. Eu não citei ele no início, mas é óbvio que também é um monumento deslumbrante, né? Assim como o Louvre, ele merece uma visita de pelo menos umas 4 horas, sem contar os jardins. E ainda por cima ele fica bem afastado da cidade. Então, eu posso qualificar o Castelo de Versalhes como um dos monumentos imperdíveis de Paris, mas depende do tempo que você vai ficar na cidade. Hoje em dia, as visitas se estendem pelos cerca de 800 hectares que constituem o domínio de Versalhes. Organize a sua visita com calma e aproveite ao máximo os serviços que são propostos nos bilhetes de entrada. Então, a ideia é ficar bastante tempo no domínio de Versalhes para curtir ao máximo todos os serviços propostos e conhecer bem o local. Para seguir direitinho a visita e entender todos os detalhes históricos, tem um guia áudio que é fornecido juntamente com os bilhetes. Esse guia tem em português. Isso é legal. Outros detalhes importantes. As crianças e os jovens de menos de 18 anos não pagam. As visitas no primeiro domingo de cada mês de novembro a março são gratuitas. E de março a outubro, o domínio de Versalhes propõe vários espetáculos de dança das águas. É uma coordenação impressionante de músicas clássicas, jogos de luzes e jatos de água. É muito lindo. Então, esses são os imperdíveis, vamos dizer. Mas para quem tem a possibilidade de ficar mais tempo na cidade, existem vários passeios interessantes menos conhecidos. Tem, por exemplo, a Torre Montparnasse. A Torre Montparnasse não é bonita.
Ela parece um gigante, assim, meio desajeitado, no meio da beleza histórica e elegante de Paris. Mas apesar dos parisienses antipatizarem com esse exemplo de arquitetura moderna, não se pode negar que a torre tem pelo menos o mérito de merecer com louvor o título de local com vista mais bonita sobre Paris. Daí a gracinha típica entre parisienses de que é ótimo subir na Torre Montparnasse, porque além de você não ser obrigado a olhar para ela, você ainda beneficia de uma vista deslumbrante sobre o resto da cidade. A Torre Montparnasse fica bem em frente à estação de trem de Montparnasse. A entrada na torre custa R$ 13,50 por adulto. E o bilhete de entrada permite o acesso ao 56º andar e ao terraço panorâmico no 59º andar. Outra dica não muito conhecida é o Jardim das Plantas, que é muito lindo. É um parque cheio de espécies raras de plantas, tipo um jardim botânico. Além disso, lá dentro existe um mini zoo, que costuma fazer a alegria da criançada. E o Jardim Alpino, um espaço dedicado às plantas típicas das regiões montanhosas. Eu adoro passear no Jardim das Plantas, eu acho super tranquilo, muito legal mesmo. Um outro lugar que poucas pessoas visitam e que é bem inusitado são as Catacumbas de Paris. Pois é uma verdadeira passagem da Cidade de Luz à Cidade das Trevas. As Catacumbas de Paris foram instaladas em imensas galerias subterrâneas, de onde era extraído o calcário utilizado na construção da cidade. No final do século XVIII, os cemitérios começaram a ser insuficientes para a quantidade de pessoas que deviam ser enterradas. Com as guerras, a fome, as epidemias que devastaram a Europa durante centenas de anos, os cadáveres não paravam de se acumular. E começaram a criar um problema grave de insalubridade e de transmissão de doenças. Então, os dirigentes da cidade decidiram de fechar os cemitérios de Paris e transportar os corpos para esse imenso espaço vazio no subsolo da capital. O local passou assim a ser impropriamente chamado de Catacumbas de Paris, em homenagem às antigas necrópolis de Roma. Bom, hoje em dia, essas galerias subterrâneas podem ser visitadas. É mais ou menos como se fosse uma casa assombrada de verdade. Bom, nem todo mundo gosta desse tipo de passeio, mas eu acho bem interessante. A totalidade das galerias subterrâneas de Paris mede cerca de 300 quilômetros, mas só uma pequena parte é aberta ao público. O percurso oficial é de cerca de 2 quilômetros. Mas é suficiente para ter uma boa ideia do local. Também a gente vai querer ficar 3 horas lá embaixo, né? O circuito começa na Praça d'Enfer-Rochereau. Um outro local super gostoso para passear, nada a ver com as catacumbas, hein? Mudei agora o tipo de passeio. Fica longe da confusão, do barulho de Paris, então é o Jardim Japonês do Panteão Budista. A mudança foi radical, hein? É um jardim que fica meio escondido, um estilo oriental, assim, bem gostoso. Se você gosta de se isolar um pouco, de curtir a natureza, acho que você vai gostar. Em relação a outros pontos panorâmicos, que é aqueles que todo mundo conhece, vamos dizer que existe a Torre Montparnasse, a Colina de Montmartre, todo mundo conhece. O que pouca gente sabe é que a gente também pode aceder ao terraço do Instituto do Mundo Árabe, que tem uma vista linda sobre Paris, da Catedral de Notre-Dame e do Rio Sena. Vale muito a pena visitar. Para terminar as minhas sugestões de visitas assim, meio inusitadas, eu também gosto muito de tudo que é meio oriental, né? Já dei a dica do Panteão Budista, mas também tem uma passagem coberta, bem perto da Gare de l'Est, que se chama Passage Brady. Você entra ali e já tem a impressão de que saiu de Paris e entrou na Índia. As especiarias, tecidos coloridos, até filme de Bollywood você encontra ali. Tudo da Índia. Aliás, existem ótimos restaurantes indianos bem baratinhos por ali. Você vai ser super bem atendido, com seu mal francês, porque até eles não falam francês direito. Então, não tem como ser antipático, né? Bom, agora eu vou fazer algumas sugestões que me pedem com frequência o que a gente faz quando vai a Paris passear com a família, com crianças. Bom, a primeira sugestão é, inevitavelmente, a Euro Disney. A Euro Disney é o paraíso da criançada, né? Mas nem precisa ser criança para curtir um passeio na Disney. Todo mundo gosta de ir na Disney. É um lugar assim meio mágico, completamente desconectado da realidade.
Só sonho e imaginação são tudo que conta. Então, seja qual for a sua idade, não tem como não se encantar. Tudo é organizado, feito assim milimetricamente. Os jardins são fantásticos e cada atração é mais impressionante que outra, né? E tem para todas as idades. Tem as atrações que são para as crianças pequenas, tem outras atrações para os adultos. Todo mundo vai agradar a família inteira, não tem como não gostar. Bom, no verão o parque fica aberto das 10 horas da manhã até as 11 horas da noite. A dica é chegar cedo, para ter tempo de curtir ao máximo as atrações. Uma outra dica legal é de pegar o panfleto, que indica a localização dos vários parques e das atividades que existem em cada um. Assim, você vai poder escolher as atrações que você prefere, que são mais adaptadas à sua família, e visitá-los por ordem de passagem. Isso evita de perder tempo andando para lá e para cá e também de ficar esperando muito tempo, né? Outra coisa importante é que as atrações mais visitadas, você pode pegar um número que vai te dizer a que horas você pode vir. Nessa hora você passa em prioridade. Então, essa é uma dica legal também. E a vantagem de passar por ordem e de ter hora marcada é que você evita de ficar se cansando à toa, andando para lá e para cá, porque o parque é enorme, né? Bom, a melhor maneira de chegar ao parque é de trem. Para isso, você pega o RER A em direção à estação de Marne-la-Vallée-Chessy. Tem várias estações que dão acesso ao RER A, por exemplo, tem La Défense, Charles de Gaulle Étoile, Aubert, Châtelet-Léal ou Paris, Gare de Lyon. Uma outra sugestão para ir com as crianças é a Cidade das Ciências. Bom, é um lugar que não tem nada a ver com a Disney, mas que eu acho um lugar incrível para levar as crianças e para dar uma de criança também, né? Porque ninguém é de ferro. Bom, a Cidade das Crianças, que se chama Cité des Enfants, é um lugar destinado a ensinar às crianças os princípios básicos das ciências. Na verdade, existem duas cidades das crianças. Uma é destinada às crianças pequenininhas, de 2 a 7 anos. A outra para os maiorzinhos, de 5 a 12. Cada uma propõe atividades e experiências adaptadas à idade e ao nível de desenvolvimento das crianças. O percurso de 5 a 12 anos é dividido em vários temas, cada um com explicações e experiências relacionadas. Os assuntos tratados vão da saúde ao corpo, como comunicar, descobrir uma usina, jatos de água, passando pelo funcionamento de um jardim e de um estúdio de televisão. As crianças aprendem e se divertem, né? Meus filhos adoraram a visita, eles pedem sempre para voltar. As minhas outras sugestões são meio afastadas de Paris, mas eu acho que está valendo porque tem gente que fica mais tempo e que tem a possibilidade de alugar um carro ou que aproveitam, que vão visitar outras regiões como a Normandia, o Pays de la Loire ou a Bretagne e tem a possibilidade de fazer essas outras visitas. Bom, a primeira não é muito longe de Paris. É a France Miniature, fica nas Yvelines, que são um dos departamentos da Île-de-France. É um parque encantador que agrada a família toda. Ele fica a somente 10 minutos de Versalhes e possui atrações para crianças bem pequenas e para os maiorzinhos também. Aqui, as regiões e monumentos da França são retratados com riqueza de detalhes em miniaturas. Os seus filhos vão poder se divertir e aprender sobre a cultura e a geografia da França. É um parque agradável, muito lindo, bem tratado, com um ambiente familiar perfeito para passear em família. Além disso, ele também oferece atrações de aventuras como a tirolesa e vários tobogãs que as crianças adoram. Outra sugestão é o Planète Sauvage. É um tipo de safari, onde a gente pode entrar com o nosso próprio carro e passear no meio dos animais selvagens. São mais de 1000 animais de 150 espécies diferentes. A gente pode levar pipoca e eles vêm na janela do carro pegar. É muito legal. Claro, bom, tem uma exceção, tem uma zona do parque onde ficam os animais ferozes. Lá a gente não pode abrir a janela do carro, mas tudo é super bem sinalizado e não tem problema nenhum. Ainda tem uma fazendinha com animais domésticos onde a gente pode parar para as crianças ficarem brincando.
Então, olha, eu posso dizer que esse é o programa de verão preferido dos meus filhos. Todo ano a gente vai lá e eles não se cansam. Já é programa certo de verão. Bom, esse parque fica perto da cidade de Nantes, na costa oeste da França. Sem esquecer que, além da Disney, também existem outros parques muito interessantes, como o Parque Astérix, o Puy du Fou, o Mini Parque Playmobil e o Futuroscope. Então, quem quiser visitar outros parques, esses também são muito bons. Mudando de assunto. Uma outra questão prática que todo mundo me pergunta é: como é que a gente pode comer barato em Paris? Bom, eu sempre tenho dificuldade para saber o que é barato ou caro, porque é muito relativo, né? Então, bom, eu vou usar os meus próprios critérios. Quer dizer, vou dar sugestões que eu considero baratas, levando em conta o nível de vida das pessoas na França e o preço médio das coisas. Bom, então, se você quiser gastar bem pouco na hora do almoço, o melhor, vamos dizer que é ir numa boulangerie, numa padaria, porque eles costumam ter menus que eles chamam de formule, com sanduíche, quiche ou salada, e uma bebida e um doce. Essa formule custa mais ou menos 8 euros. Você pode até achar mais barato, dependendo do bairro onde você estiver. Uma outra opção barata também são as creperias. Elas costumam propor fórmulas também compostas com crepe salgado e um doce de sobremesa. Então, para quem gosta de crepe, é bem gostoso, são crepes com bastante recheio, são bem nutritivos, é gostoso. Ah, e eles costumam acompanhar o crepe com um copo bem redondinho, eles chamam de bolo, de cidra. Então, é bem gostoso e bem típico. Outra sugestão de comida barata que a gente acha facilmente em Paris são os kebab. Kebab, eu não sei se tem esse sanduíche no Brasil. Bom, eu não conheci antes de chegar na França. São uns sanduichões assim, de origem oriental, feito com pão pita, carne grelhada cortada fininha, salada, molho e batata frita. Bom, a base do conceito é um espeto com várias camadas de carne que fica girando na brasa. Aí eles vão cortando a carne e recheando os sanduíches. Uma outra opção é pedir a versão que vem no prato, para quem não gosta de comer sanduíche o tempo todo. Aí, ao invés de comer em forma de sanduíche, você pode comer a carne com batata frita e a salada no prato, sem pão. Outra coisa interessante são os restaurantes chineses, japoneses e indianos. Eles são baratos, os menus costumam ser claros e muito gostosos. E eles normalmente são expostos do lado de fora com números ou letras de cada menu. Então, isso facilita na hora de pedir quando a gente não fala bem francês. Se não, os restaurantes franceses também propõem um sistema simples e interessante, que é o menu do dia. Normalmente ele está escrito tipo num quadro negro do lado de fora do restaurante. Conforme o menu, pode ter entrada, prato principal e sobremesa, ou uma opção mais barata com entrada ou sobremesa e o prato principal. Na maior parte das vezes, tanto o preço quanto as opções estão escritas no dito quadro. Em média, vamos dizer que o menu do dia custa entre 12 e 15 euros em Paris. E no último caso, em toda esquina tem um McDonald's, né? Ninguém vai morrer de fome em Paris. O preço médio dos menus é de 7 euros, com sanduíche, batata frita e bebida. Bom, no jantar, as sugestões do almoço continuam valendo, só que os menus nos restaurantes costumam ser um pouco mais caros. Então, uma outra ideia é comprar uma bela salada composta ou alguma coisa pronta no supermercado. Bom, os supermercados mais conhecidos, vamos dizer, de Paris, no centro de Paris, são Carrefour Market, Simple Market, Intermarché, Monoprix, Casino ou Franprix. Também é legal fazer um jantarzinho romântico de queijos e vinhos no hotel. Eu adoro. Então você escolhe um bom queijo francês, um patezinho gostoso, um pão quentinho e você se delicia com aquela deliciosa taça de vinho. Sem contar que você ainda pode comprar na boulangerie da esquina uma sobremesinha tranquila. Muito bom. Uma outra coisa que eu queria esclarecer é que tem muita gente que me fala que tem medo de entrar nos restaurantes franceses por causa da fama de antipáticos dos garçons. Bom, é verdade que eles não são super simpáticos.
como no Brasil. Mas a gente também não pode negar que os garçons no Brasil são especialmente simpáticos. Então, o contraste é grande também. Mas aqui não existe regra, isso é mito. Todos os garçons não são antipáticos. Depende do garçom, depende do estabelecimento, depende do local onde você se encontra. Então, a dica é, primeiro, tentar evitar os restaurantes muito frequentados e vir um pouco antes ou um pouco depois da hora de maior afluência. A maior parte das vezes, eles não são muito pacientes com os estrangeiros porque eles estão super ocupados, tem várias pessoas esperando, então eles ficam irritados de ficar ali esperando a gente tentar explicar o que a gente quer. Então, uma dica que pode ajudar é escolher bem o que você quer a partir do menu do quadro negro que fica do lado de fora na maioria dos restaurantes. O mais importante, evite absolutamente frequentar os bares, restaurantes, barraquinhas, qualquer coisa que fique em volta das atrações turísticas. Esse foi um dos grandes erros clássicos que eu fiz chegando a Paris, de frequentar esse tipo de lugares. Os franceses chamam esses lugares de attrape-touriste. Bom, quer dizer pega turista. Na maior parte das vezes, você vai pagar caro, vai ser mal servido. Então, para comer num lugar legal, barato e gostoso, escolha os estabelecimentos mais afastados da multidão. Ou fique de olho no pessoal que trabalha nesse bar. Eles conhecem o lugar e sabem onde ir. Então, isso pode ser uma boa dica. Quanto a lugares para passear à noite, saborear ali um prato típico, ir num barzinho simpático, ou simplesmente ver gente bonita, eu sugiro o Marais, o Quartier Latin, ou então a Praça da Bastilha. Pigalle também é um bairro bem conhecido pela vida noturna, mas como eu já expliquei no início, eu não gosto muito do ambiente geral. Mas para ver como é, eu acho que vale o passeio. No final da sua viagem, dica de quem conhece e que gosta do negócio, depois de um bom passeio por Paris, a minha sugestão glamour para fechar com chave de ouro a viagem de vocês é ir ver a Torre Eiffel se iluminando, bebendo uma bela taça de champanhe no alto do bar panorâmico do Hotel Concorde Lafayette. É simplesmente deslumbrante e inesquecível. Vocês podem acreditar e depois me mandem uma mensagem para confirmar se vocês gostaram ou não. Bom, em relação às sugestões de restaurantes em Paris, é muito difícil dar alguns exemplos assim rapidamente. Paris é uma capital gastronômica incomparável. A gente encontra aqui alguns dos melhores restaurantes do mundo. Então fica difícil fazer uma simples sugestão aqui de 2 ou 3 restaurantes. Eu ia passar horas aqui falando e não ia conseguir falar de todos os bons restaurantes que existem na cidade. Então, bom, aqui vai a surpresa que eu tinha prometido no início da palestra. Quem ficou me assistindo até aqui fica conhecendo. É só visitar o meu blog através do link que vai ficar disponível aqui abaixo e me enviar um e-mail para receber um guia que eu elaborei com os melhores restaurantes de Paris, classificados por bairro e por nível de preço. Acho que isso pode ajudar, cada um seleciona o tipo de restaurante que quer, o bairro onde está, e aí vai ficar com uma ideia legal dos restaurantes, dos melhores restaurantes de Paris. Espero que vocês gostem. Bom, outro assunto que costuma interessar as pessoas que vêm a Paris são as compras. Pois é, roupa, sapato, perfume, creme, maquiagem. Não é à toa que Paris também é a capital da moda e do luxo. Então, mas antes das minhas dicas, eu queria só lembrar que em Paris quase não existem shoppings ou centros comerciais no modelo daqueles que a gente conhece no Brasil. Tem as Galeries Lafayette, que tem um pouco esse estilo, mas senão a maior parte das lojas de Paris são espalhadas pela cidade. Bom, já que eu comecei a falar das Galeries Lafayette, vou continuar falando delas. Então eu acho que é muito legal dar pelo menos um passeio lá dentro. Tudo é caro, é verdade. Mas é um espaço muito legal, cheio de estilo, é uma verdadeira atração turística. No Natal, então, é visita obrigatória. As vitrines são lindas, são imperdíveis. Isso sem contar o espaço gastronômico que tem dentro da Galerie Lafayette, que é muito lindo, que tem cada coisa deliciosa. Então, nem que seja para provar um quitutezinho de luxo, vale a visita. Tem que ir lá, gente, dar um passeio. Se não, bom, o lugar mais central para fazer compras sem gastar uma fortuna em Paris é a Rue de Rivoli. É uma rua bem comprida,
paralela ao Jardin des Tuileries e ao Museu do Louvre. Ela vai da Place de la Concorde, que fica no fundo do Champs-Élysées, até a Place de la Bastille. Claro que nessa rua também tem lojas chiques e caríssimas, mas o negócio é saber onde ir. Então, eu acho que nessa rua você pode encontrar tudo que você quer comprar. Tem várias lojas de marcas diferentes, todas lindas, modernas, elegantes e com preços super interessantes. Então, fica a dica. Um outro lugar interessante é o Outlet. É tipo um centro comercial discount. É bem perto da Disney e ele vende produtos de marcas conhecidas a preços reduzidos. São 120 boutiques de luxo, tipo Armani, Cacharel, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Nike, com descontos de até 60%. Então, vale muito a pena. Bom, eu podia ficar aqui horas falando da França e de Paris para vocês, mas eu acho que meu tempo já está acabando, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra, que as informações que eu selecionei para vocês sejam úteis e que possam ajudar na organização da sua próxima viagem a Paris. Aliás, todos os locais e atrações que eu citei aqui, eu vou fazer um post no blog com todos os endereços e as informações necessárias. Então, se vocês não entenderam alguma coisa, não fiquem preocupados, eu vou atualizar a informação direitinho para vocês. Bom, fica a dica também, se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida, conversar comigo ou saber mais ainda sobre Paris, fiquem de olho no meu blog, A Vida Francesa. Eu sempre tento trazer novidades, informações que sejam interessantes e que ajudem a todos aqueles que querem conhecer Paris ou que simplesmente admiram a cultura francesa e gostam de aprender um pouquinho mais sobre esse país cheio de charme, cheio de tradição. Então, obrigada pelo carinho, pela atenção de todo mundo que ficou aí me assistindo e até breve no blog A Vida Francesa. Tchau!